você falou da questão do gerenciamento do estresse, da alegria, do dia a dia. E a gente tem no Brasil esse costume de falar assim: "Ah, tô estressado". E na verdade, de fato, será que é um estresse? E tem aquela outra coisa também, a pessoa falar assim: "Ah, eu tô muito triste, eu tô depressivo". Será que tá depressivo? Qual que é o limiar, assim, de um estresse, de fato, uma patologia, e também o contrário, a pessoa começa a ficar triste, triste e entra num estado depressivo. Essa diferença do que é normal, porque todo mundo tem essa oscilação, para um Perfeito. quadro, de fato, de um transtorno. Legal. Bom, primeiro ponto sobre o estresse, Uhum, né? O estresse ele não é uma doença. uhum. O estresse é uma condição do dia a dia ou é algo que te afeta, que te molda. E existem linhas de pensamento que dizem que o estresse é sempre negativo, mas existem linhas que Negativo? tratam de outra forma. Linhas que dizem: olha, o estresse ele é inerente à vida. Uhum, Ele vai acontecer de toda forma. Então a gente pode ter um eustresse, que é um estresse normal da vida, e um distress, que é um estresse negativo, então. uhum, Então tem muito mais a ver com a forma como você gerencia o seu estresse do que de fato a existência ou não. uhum. É claro que tem situações que são muito estressantes a ponto de deixar a pessoa muito vulnerável a um adoecimento. Mas se a gente for entender melhor, né, o estresse ele é importante inclusive para o desenvolvimento das nossas habilidades. Existe uma curva que é chamada curva de X-Dodson, que é uma curva que mede o desempenho humano de acordo com o estresse. Então, o desempenho humano ele vai aumentando conforme o estresse aumenta. Uhum, Então, como é que eu vou adquirir facilidade nas minhas atividades? A partir de um estressor que vai me propiciando este desenvolvimento. uhum. Mas tem um ponto que chega este estresse, maior a chance de fato, ou na verdade o estresse mal gerenciado, maior a chance de eu desenvolver uma doença, de eu desenvolver um transtorno mental. Então, quanto maior a carga de estresse não gerenciado, tem uma chance de deprimir. E aí eu já explico um pouquinho a diferença entre tristeza e depressão. Uhum. Mas quanto maior o estresse, maior a chance de eu ter um transtorno de ansiedade, que é um transtorno absolutamente relacionado a uma vivência absolutamente estressante que ameaça a tua vida, Uhum, né? Que é fora do normal da vida. Então, o estresse ele é importante para o desenvolvimento, mas aprender ferramentas de gerenciamento de estresse é o que vai te proteger desta vulnerabilidade, desta chance de adoecimento. e você falou dessa questão dessa curva, quando a gente chega nesse pico, ultrapassou esse pico, eu posso adquirir realmente transtornos e doenças. Tem sinais que a gente pode identificar, pessoas da nossa família ou pessoas próximas a nós que a gente fala: "Olha, segura um pouquinho que a coisa pode piorar para o seu lado". Tem sinais Perfeito. físicos ou emocionais, não sei? Tem sinais principalmente comportamentais, Uhum, né? Eu costumo dizer que, bom, primeiro que a gente depende de um bom autoconhecimento, uhum, autopercepção, para que a gente mesmo possa identificar quando está ultrapassando esse limite. E a gente aprender a ler esse limite, né? Isso é ponto básico, né, para que a gente consiga gerenciar o nosso estresse. Agora, para o entorno, o que acontece muitas vezes é quando a gente ultrapassa esse limite e não percebe, a gente vai ter uma quebra de comportamento. Então, eu agia de uma forma e eu passo a agir de outra maneira. Por exemplo, alguém que chega no trabalho, diz bom dia para todo mundo, conversa, passa a chegar mais quieto, mais isolado, ou às vezes mais reativo, mais agressivo. Ele está tendo uma mudança de comportamento, de certa forma, persistente. Isso é um bom sinal de que talvez ele esteja desenvolvendo um excesso, uma sobrecarga, uhum, e que isso possa estar impactando na saúde mental dele, possa uhum, estar impactando no surgimento de um transtorno mental. sim. Para além disso, há vários outros sinais que a gente vai captar a partir de uma conversa. Sinais que podem ser desde físicos, então a pessoa passa a ter dores de cabeça constantes,
ela passa a ter diarreias constantes, sem uma causa específica, ela passa a ter tremores, ah, e outros sintomas mais cognitivos, como apagões, problemas de memória. Hoje está até na moda, a gente pode depois conversar um pouco Uhum. sobre isso, mas todo mundo falando que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH. Quando, na verdade, a gente está falando provavelmente de alto estresse e mau gerenciamento do estresse, levando a um quadro, seja de ansiedade ou de estresse, Uhum. que piora a atenção da pessoa. Ou até a gente pode estar falando de uma necessidade de performance, muito estimulada pelas redes sociais, inclusive, mas que é uma necessidade, uma performance irreal, irrealista. E aí a pessoa vai estar sempre frustrada, distante daquela performance, e aí ela acha que tem que chegar naquela performance. Se ela não está chegando é porque ela tem um TDAH, ou porque ela está doente. Quando na verdade a gente está falando de um mau gerenciamento das frustrações, que fazem parte da vida, né? A vida é feita de frustrações, né? A vida, infelizmente ou felizmente, não é só bem-estar, não é só emoções positivas, né? A vida tem tristeza, tem sofrimento e a gente precisa aprender com essa tristeza e esse sofrimento, né? Eu brinco um pouco, o músculo cresce quando a gente vai para academia e pega peso. A mente é igual. Ela se Certeza. desenvolve a partir das experiências e que, por vezes, sim, serão experiências de sofrimento, de dor, experiências eventualmente negativas. Com certeza. E você falou muito de gerenciamento, né, desse estresse. Pra gente arrematar esse assunto, a questão de como que eu faço esse gerenciamento com ações práticas, que às vezes a pessoa tá assistindo e fala: "Ah, vou tomar um chazinho de camomila". Eu não sei muito bem se isso é gerenciamento de estresse, mas ações práticas no dia a dia da pessoa que ela pode fazer para baixar um pouco o estresse dela. Boa. Primeiro ponto é aprender essas ferramentas. Existem Uhum, ferramentas muito práticas e que são dicas práticas que a gente pode utilizar, e ferramentas mais complexas, que vão me trazer, assim, uma nova caixa de ferramentas para lidar com os problemas do dia a dia, uhum, né? Que a gente chama de coping, que é o lidar com as adversidades. Mas de forma bem prática, o que pode me ajudar então a reduzir o estresse ou a tensão frente a uma situação? Algo que está bem popularizado e que tem muita evidência de funcionar é a prática do mindfulness ou práticas meditativas. Como eu disse no começo, é como passar fio dental. Não adianta achar que eu vou meditar e o problema vai passar, sim. né? Por exemplo, eu posso executar meditações diárias e, a partir disso, treinar a minha atenção a ficar mais no presente e a ter mais intenção no presente, Uhum, reduzindo a sobrecarga relacionada ao futuro, reduzindo as questões de ruminação do passado. Isso, por exemplo, é um ponto que ajuda. uhum, Mas a gente pode usar de várias ferramentas. Práticas de gratidão, por exemplo, e não tem a ver com chegar em casa e gratiluz, né? Tem a ver com chegar em casa e agradecer pelas bênçãos que você uhum, teve no dia a dia, reconhecer aquilo que você teve de positivo e não somente se fixar naquilo que aconteceu de uhum, negativo, uhum, né? Porque o cérebro naturalmente se fixa naquilo que é negativo. uhum, Se a gente não estimulá-lo a observar o que a gente tem de aprendizado, o que a gente tem de crescimento, de positivo ao longo do dia, dificilmente ele vai enxergar sozinho, uhum. né? Sono adequado. Então, as pessoas precisam entender que se você tem o milagre da manhã, tem o milagre da manhã, mas para você fazer o milagre da manhã, você tem que dormir 9 da noite, meu querido. Não Exatamente. tem, Não não é, tem não tem receita, é né, isso, a conta não fecha, é. né? E a conta tem que fechar em média 7 horas Uhum, de sono por noite, né. Claro, tem alguns que dormem um pouco menos, outros que precisam dormir um pouco mais, mas um sono de qualidade ele é imprescindível para uma rotina de uhum, bom manejo de estresse. uhum, Alimentação de qualidade, e alimentação de qualidade eu estou dizendo basicamente, priorize alimentos naturais em detrimento de alimentos processados ou ultraprocessados. Eu brinco um pouco que o mantra é fácil, uhum. é desembale menos e descasque mais. Ponto. Fazendo Perfeito. isso já vai te ajudar muito, né. Não usar substâncias, esse é um ponto importante, o uso de álcool, cafeína, o uso de outras substâncias, inclusive listas como maconha, Uhum. cocaína, todas elas vão trazer um prejuízo no médio e longo prazo, no mínimo no médio e longo prazo. Então, o não uso dessas substâncias também é uma forma importante de gerenciamento do estresse e controle. Aquela pessoa que, por exemplo, bebe uma taça de vinho, ou faz o uso fuma um cigarro, quer usar, mas quer fazer esse gerenciamento, tem como? Se for pouco ou isso não existe? É não fazer uso? Todo uso de substância tem um risco. Uhum, Isso, assim, fumo 1, 2 cigarros quando eu estou estressado. uhum,
você está trazendo um prejuízo para o teu pulmão. Uhum. Então, no médio prazo, é claro que isso é uma forma, inclusive, de gerenciar o estresse. Uhum. Eu estou muito estressado, eu vou fumar um cigarro porque me acalma. Sim. Só não é uma forma saudável. Funciona para reduzir o estresse, não vou dizer que não funciona. Uhum. Vou chegar em casa e vou tomar uma dose vou tomar uma taça de vinho para relaxar depois de um dia pesado. Uhum. Funciona momentaneamente para reduzir o estresse? Funciona. Vai atrapalhar teu sono? Provavelmente sim. Porque por mais que a gente ache que o álcool, ele ajuda a embalar o sono, não, ele destrói a arquitetura do sono. Então seu sono será de pior qualidade. Ah, é? Exatamente. Então, são escolhas, né? Isso no longo prazo vai ser prejudicial. No longo prazo, são técnicas que reduzem o estresse imediato, Uhum. mas são prejudiciais no longo prazo. Uhum. Legal.